E aí, galera, beleza? Então vamos lá. Vamos a mais uma aula nossa, mais uma videoaula. Nosso conteúdo de hoje, sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, representando oitavo ano A, oitavo ano B e oitavo ano C. Sou Adailton, estou representando a professora Tamara e o professor Wilton, que dá aula a cada um, respectivamente, em uma turma, certo? Vamos lá. Então, nós temos sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Qual a definição dele? A definição é simples. O que é o sistema, professor? O sistema é uma sentença aberta. Por que ele fala aberta? Porque ele vai vir com uma chave aqui no início, mas no final não fecha. Por isso que chama de sentença aberta. Sentença aberta é composta por duas equações. Então, se a gente parar para observar, ó, primeira equação, menos 5x mais 2y igual a 2. E a segunda equação, 2x mais y igual a menos 6. Então, sentença aberta composta por duas equações que têm as mesmas variáveis. Ou seja, a variável que tiver na equação de cima também tem que ter na de baixo. Se aqui tem x e y nessa de cima, a de baixo também tem que ter x e y. Não pode ter outras letras diferentes, certo? E aí, como é que a gente vai fazer para solucionar esse sistema de equação? A solução do sistema de equação, ela vai ser dada pelo par ordenado. O que é par ordenado? Que a gente viu no outro assunto de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Par ordenado, galera, é o valor do x e do y juntos. Então, isso aqui é o par ordenado, certo? Então, vamos ler aqui rapidinho para a gente entender e se situar um pouquinho. Vamos lá. A solução do sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis, ou duas incógnitas, que é a mesma coisa, é o par ordenado que satisfaz simultaneamente, ou seja, paralela as duas equações do sistema. E ela é dada, solução pela letra S maiúscula, igual, abre uma chave, coloca o par ordenado entre parênteses, o valor do x é o primeiro sempre, vírgula separando o valor do y é o segundo, fechou parênteses e fechou a chave. A resposta final da nossa conta, certo? Agora vamos lá ver como é que a gente vai desenvolver isso aí. Então vamos lá. No sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, a gente tem a resolução dada da seguinte maneira. Para resolver o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, dispomos de dois métodos, duas maneiras diferentes, que são o método da adição e o método da substituição. Vejamos como é que eles vão funcionar, viu? Vamos lá. O método da adição. Algumas pessoas dizem que é o mais fácil, porque a substituição ela faz uma continha para substituir, depois substituir de novo, e gasta um pouquinho mais de tempo e às vezes gasta um pouquinho mais de espaço. E algumas pessoas dizem que o método da adição é o mais simples, é o mais fácil. Entre aspas, sim, ele é mais fácil. Por quê? Porque ele já vem quase pronto, a ponto de a gente já ir e encontrar logo a primeira resposta para depois encontrar a segunda e concluir. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer ele? Como é que a gente vai resolver ele? Cancelamos uma das variáveis de ambas as equações. As duas equações que a gente vai observar vão vir sempre duas equações, né? Nessas duas equações, primeira e segunda, tem que ter uma variável igualzinha com sinais opostos. Então, cancelamos uma das variáveis de ambas as equações a fim de obtermos o resultado da outra e, em seguida, substituímos o resultado encontrado em qualquer uma das equações para então encontrar o resultado da outra variável. Professor, na prática, como é que fica isso aí? Fica assim, ó. Primeira equação, x menos y igual a 1. Segunda, 2x mais y igual a 8. A gente observa que nas duas equações, elas têm uma variável, uma letrinha que está igualzinha com sinal oposto. Um é mais, outro é menos. Elas podem ser, podia ser o valor do x logo no início da conta, nas duas, ou, nesse caso, o valor do y na segunda variável da conta. Nesse exemplo nosso veio o segundo. Então, o que é que a gente vai fazer? Simples, ó. A gente vai, já que ele manda cancelar, ó, então vamos obedecer. Cancelar uma das variáveis, ó. Então, ó, cancelou y com y. O mais com menos zerou eles, não tem mais por enquanto. Sobrou quem, professor? Então, aí a gente vai fazer um tracinho, por isso que se chama adição. Adição a gente não bota um tracinho embaixo e vai poder somar agora. Então, a gente vai somar usando as regras de sinais. Se tiver sinal de menos, sinal diferente. Se tiver sinal de mais, sinais iguais. Então, aqui, ó,
não tem o sinal na frente, mais. Não tem o sinal na frente, mais. Mais e mais. Sinal igual. Soma e repete o sinal. Professor, mas esse daqui não tem número. Então, galera, ó, quando não tem número, não é um número 1 invisível, então vai somar 1 mais 2, 3. E a letra só repete, a letra não faz conta com ela só acompanha. Esse a gente cancelou, pula ele, coloca o saldo igual. E agora mais 1 e mais 8. Mais e mais. Sinal igual, soma e repete sinal. Somando mais 8 vai dar 9. Aí a gente já tem uma equação do primeiro grau prontinha agora, que já está a letra de um lado, número do outro, dá para achar o valor do x. Então o x vai ficar sozinho, igual a 9 sobre 3. Professor, e 9 pode vir para 3? Pode, porque 3 vezes 3 dá 9, não dá? Então x igual a 3. Achou o valor do x. Primeira resposta, nós temos que encontrar duas. A do par, lembra do par que eu disse, ó? Ainda há pouco? X e y, o par. Já achamos o x. Falta o y, então bora buscar ele. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer a outra parte, ó. Em seguida, substituímos o resultado encontrado, o resultado que a gente acabou de encontrar, em qualquer uma das duas equações. Ou na primeira ou na segunda, a gente escolhe a que a gente achar mais fácil. Professor, e qual seria mais fácil? Então vamos lá. A dica é a gente pegar a mais fácil, a que tem a letra, a variável que a gente quer encontrar, que tiver com sinal de mais e que não tiver número na frente. A dica é essa, certo? Professor, então posso pegar a primeira? Pode. Mas a primeira, professor, o y não está com menos? Tá. Mas você não disse que tinha que ser a que está com positivo? Sim, eu disse qualquer uma das duas. Até aqui no assunto diz, ó. Substituímos em qualquer uma das duas equações. Se pegar a primeira, vai fazer com a primeira. Você vai gastar mais uma linha ou duas, porque a gente vai ter que fazer uma multiplicaçãozinha de sinal para mudar o sinal, mais na frente. Mas como a gente é esperto, o que a gente vai fazer? Vai pegar a que tem com sinal de mais, que não tem número na frente, que é ela que está melhor de fazer, mais simples. Então vamos para ela. Então a gente vai pegar, ó, vou fazer aqui do lado, certo? Ó. E vou fazer. Peguei a segunda, que está mais fácil, na minha opinião. Professor, mas vamos supor que eu quero fazer com a segunda. Meu colega quer fazer com a primeira. A gente vai encontrar a mesma resposta? Sempre. Só vai encontrar errada se fizer a conta da regressão diferente. Mas se fizer um com a primeira equação, o outro com a segunda, vai encontrar a mesma resposta igualzinho. Não tem para onde correr. Então vamos lá. Vou substituir agora o x que a gente encontrou lá na equação que a gente pegou para continuar a conta. Então vou repetir o 2 vezes o x está valendo 3, ó. Repito mais y igual a 8. A partir daí, nós temos uma multiplicação para fazer. Então, 2 vezes 3 vai dar 6, mais y igual a 8. O que a gente vai fazer agora, professor? Virou uma equação do primeiro grau. Então, vai fazer letra de um lado e números do outro lado, depois do igual. Então, vai repetir o y sozinho, antes do igual. Repete lá o 8, que já está depois. E o 6 é que vai ter que mudar de lado, ó. Vai lá para o final da fila de novo, que nas outras que a gente já fez. Mais 6 mudou de lado, virou menos 6. E agora, professor? Aí agora a gente tem mais e menos. Sinais diferentes, a gente vai fazer o quê? Subtrair e repetir o sinal do maior. Então, subtraindo vai dar 2 e o sinal do maior vai ser mais. Então, aí já encontramos o valor do y. Temos que encontrar as duas respostas. Já encontramos as duas, o x e o y. Agora, a gente vai dar a solução e concluir. Solução. S maiúsculo, chave, parênteses, primeiro valor sempre é o x, vírgula separando, segundo valor sempre é o y, fechou parênteses, fechou a chave e acabou a história. Resolvemos a equação. Bem simples, bem fácil, né? Método da adição, como o nome já diz, a gente vai adicionar termos e cancelar outro. Então, a gente adicionou o termo x da primeira equação com o termo x da segunda, os coeficientes deles, e cancelamos os valores opostos que são os x, certo? Então, vamos lá para agora para o método da substituição, certo? Então, adição, fizemos. Na substituição, o que nós vamos fazer na substituição? Como o próprio nome já diz, já sugere, vamos substituir. Professor, de novo, mas na adição não substituiu uma vez só. Na substituição vai substituir duas vezes, certo? Então, diz assim, ó. Escolhemos uma das duas equações. Uma das duas. Primeira ou segunda? Aqui a gente deixa mais fácil. E qual é a mais fácil? Qual é a dica? Aqui não tiver número na frente da letra. Professor, da qual letra? Da primeira ou da segunda? Da que a gente quiser. Como aqui está bem legal para a gente, ó, não tem número na frente dessa, não tem número na frente dessa. Então, posso pegar a primeira equação? Posso, tá beleza, tá bem fácil essa. Professor, mas se eu quiser pegar a de baixo, posso fazer também? Pode, não tem nenhum problema. Só vai ter um trabalhinho mais, umas continhas mais de fração, uma besteirinha só mais, gastar umas duas linhas mais, três linhas, mas vai fazer e vai encontrar a mesma resposta.
Mas a gente não quer dificuldade, né? A gente quer facilidade, a gente quer a coisa bem facinho, bem tranquila, bem gostosinha. Então, o que a gente vai fazer? Pegou a primeira que está mais fácil. Então, ó, deixa eu colocar aqui as chaves que não saiu. E aí, vamos lá. Pegamos a primeira equação. Tá aqui. X mais Y igual a 2. O que é que nós vamos fazer agora? Como o nome já diz, ó, isolar uma das variáveis. O que é esse isolamento? Ela vai ficar sozinha antes do sinal de igual. E a outra variável vai passar para depois do sinal de igual. Professor, eu vou escolher qual? X ou Y? Fica a critério de cada um. Professor, se eu quiser fazer o X, então vou deixar o X sozinho, coloco o igual, repito 2 e o Y, ó, mudou de lado. Ele era mais, ele vai vir menos. Então, nós já isolamos e com isso encontramos um valor que eu gosto de chamar de valor parcial. Por que valor parcial? Porque é um valor que está feito, mas não está concluído ainda, está pela metade, digamos assim. Por que já é valor? Porque antes do x não tem número. E por que é parcial? Porque a gente ainda não sabe quanto é o y. Então, ou seja, uma letra está presa à outra, ainda não tem a resposta dela, certo? Então, aqui tem um valor parcial, ou seja, uma resposta pela metade, digamos assim. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar a outra equação que a gente não tinha usado e vai substituir esse valor parcial lá na outra equação. Professor, e qual foi a outra equação? Se a gente começou pela primeira, então agora a gente tem que obrigatoriamente pegar a segunda. Então, pegou, ó, 2x mais 3y igual a 1. O que a gente vai fazer? Vai pegar o valor parcial e substituir nela. E quem é esse parcial? O valor do x. Quanto é que ele está valendo? Está valendo isso aqui, ó. 2 menos y. Então, essa informação 2 menos y a gente vai colocar lá no lugar do x, certo? Vai repetir esse 2 da frente. Como ele está coladinho no x, então, vezes dois termos separados por um sinal. Então, vão ficar entre parênteses. Por que, professor, faz isso? Vamos lá, vou explicar para vocês. Se a gente não colocar o parênteses, vai significar, sem parênteses, que esse 2 vai multiplicar só esse. Mas o termo não é só esse 2, ele tem, ó, a continuação que é o menos y. Por isso que a gente coloca o parêntese, porque quando for multiplicar o 2, vai multiplicar por todos os termos que formam uma parte só. E aí vou repetir o mais 3y igual a 1. Daí, a gente já pode observar nessa linha daqui que não tem mais letra x, só tem letra y. Então agora a gente vai achar o valor do y, certo? Então vou fazer o quê, ó? A propriedade distributiva para tirar do parêntese. Lembram, ó? O valor de fora vai multiplicar todos os valores que estão dentro do parênteses. Então vamos lá. Mais por mais vai dar mais, 2 vezes 2 dá 4. Mais por menos vai dar menos, 2 vezes y, 2y. Vou repetir o restante, mais 3y igual a 1. Aí agora eu vou fazer o quê? Todos que são y antes do igual e os que não são y depois do igual. Então, vou repetir menos 2y mais 3y igual a 1. Mudei o 4 para lá, ele era mais, ele vai passar menos 4. E agora, vou continuar aqui do lado, certo? Aí agora a gente vai reduzir os termos, ó. Menos e mais, sinal diferente, subtrai e repete sinal do maior. Professor, e por que vai fazer esses dois? Porque eles têm a mesma parte literal, a mesma letrinha, ó. E por que vai fazer esses? Porque eles não têm letra, eles também têm não têm parte literal, tão semelhantes. Então, sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. 2 não pode tirar 3, mas 3 pode tirar 2. Vai dar 1y. Então, vou fazer isso, ó. Isso, ó. 1y. Precisa colocar 1? Não, porque quando não tem número na frente da letra, é o número 1 invisível. E o sinal do maior? Quem é o maior dos dois? Esse. Então, o sinal é mais. Preciso colocar o mais? Também não, porque quando não vem esse sinal é o mais invisível. E agora eu repito igual. E vou pegar mais e menos, ó. Mais e menos são as diferentes, subtraio. 1 pode tirar 4, mais 4 pode tirar 1, vai sobrar 3. Subtraiu e vai repetir o sinal do maior. O maior dos dois, menos 4. Qual é o sinal dele? Menos. Então, menos aqui na frente. Achou o y. E agora, professor, acabou que nada. Agora que a gente vai começar a fazer outra parte da conta, ó. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, feito isso, retornamos à expressão encontrada, que é o valor parcial, porque agora a gente já sabe quanto está valendo o y, vai devolver ele para cá para poder achar o do x, certo? Por isso que ele diz substituição, substitui uma vez, substitui duas vezes. Então vamos lá, vou pegar o valor parcial, x igual a 2 menos y, e vou substituir nele aonde? Agora no y, ó, vou substituir o menos 3, que foi o valor que nós acabamos de encontrar. Então, x igual a 2 menos, quem é o y mesmo? Menos 3.
Professor, e agora? Vai ficar assim dois menos juntos? Não pode, então coloca um parênteses, porque aí agora a gente vai fazer uma regra de sinal para poder tornar um sinal só. Então, x igual a 2, menos por menos virou mais, 3 saiu do parênteses, e agora vai ficar x igual. Mais e mais, sinal igual, somou e repetiu o sinal, deu mais 5. E aí já achamos os valores das letras. Quem são as letras? Quem são as variáveis? X e y. Achou o y primeiro, depois achou o x, então agora é a solução. Solução, para a gente concluir, chave, parênteses, primeiro valor sempre é o x. Então, ó, 5, vírgula. Segundo valor é o y, então, menos 3. Fechou parênteses, fechou a chave, certo? Professor, e como é que eu vou saber quem é esse primeiro valor e o segundo valor? É fácil, bem simples. Como é que a gente vai saber isso? De acordo com o sistema. A primeira letrinha, ó, vai ser o primeiro valor que a gente vai colocar na solução. A segunda letrinha é o segundo valor que vai colocar na solução. Por quê? Porque o sistema de equação sempre as variáveis vão vir na ordem alfabética. Então, ou seja, fica mais fácil a gente não esquecer de como colocar a resposta final lá na conta, certo? Então, vamos recapitular rapidinho, tá bom? Vamos lá. Método da substituição. O que a gente vai fazer nele? Substituições. Duas. A primeira, a gente vai pegar uma das duas equações. Pegou a mais fácil. Quem é mais fácil? Aqui não tem letra na frente, número na frente, não tem coeficiente na frente da letra. Então, está melhor essa primeira equação. X mais y igual a 2. Pegou. Próximo passo, o que a gente vai fazer? Isolar uma das letras. Ou seja, só uma letrinha pode ficar igual, a outra muda de lado. Pegou o x. Professor, eu podia colocar o y? Pode, não tem problema. Vai colocar o y depois, vai substituir de novo na outra equação e vai encontrar outra resposta. Então, achou o valor parcial. De posse do valor parcial, o que a gente vai fazer? Vai substituir o valor dessa letrinha que a gente isolou. Quem foi a letrinha aqui? Foi o x, ó, que a gente isolou, não foi? Então, esse valor do x, quanto é que ele está valendo mesmo? 2 menos y. Esse 2 menos y a gente vai botar lá na outra equação que a gente não tinha usado, lá onde tiver a letra x. Então, a gente colocou, ó, aqui no lugar do x, certo? Quando a gente substituiu, foi desenvolvendo a conta e encontrou o primeiro valor, a primeira variável. Quando encontrou a primeira variável, o que foi que a gente fez agora? Voltou no valor parcial. Por que, professor, no valor parcial? Porque agora a gente já conhece o valor da letrinha que a gente colocou lá na parte de trás, depois do sinal de igual, que a gente não conhecia. Então, substituiu nela, encontrou o valor da outra variável, encontrou as duas e colocou na solução e finalizou. Certo? Então, bem simples, né? Então, não tem segredo nenhum. Método da adição. Adiciona fazendo cancelamento de parcelas. Substituição. Faz duas substituições. Calculou o parcial, depois do parcial, substituiu na outra equação, achou uma letrinha, volta para o parcial para achar outra resposta. Beleza? Então, agora, nós temos uma coisa importantíssima para saber, além desses dois métodos, que é uma... Como é que eu posso dizer para vocês? Deixa eu usar um termo bem simples. A gente agora vai enganar a conta. O que é enganar a conta? A gente vai usar artifício. Professor, o que é artifício? A gente vai desdobrar a conta, vai fazer do nosso jeito para ficar mais simples, mais fácil para a gente. Qual é a ideia? Vamos lá. Observação. Podemos dispor do auxílio de artifícios. Como? Como são os artifícios? Tem duas maneiras. Primeira, multiplicar uma das equações. Uma delas, ou a primeira ou a segunda, que a gente escolher, por menos 1. Multiplicar todos os termos da equação. Isso é um artifício. Ou, qual é o outro artifício? Multiplicar todos os termos de uma ou até mesmo das duas equações, para que a gente possa igualar esses coeficientes e, a partir daí, efetuar o cancelamento de parcelas e resolver esse sistema pelo método da adição. Então, ou seja, era um sistema de equação que ele ia vir sem nenhum método e a gente transformou ele no método da adição para ficar mais fácil, certo? Vamos ver como é que funciona isso na realidade, na prática. Vamos lá. Aí nós temos assim, ó, exemplo, resolva os sistemas, item A, vai ter o item B já, resolva os sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Não disse se era método da adição, não disse se era substituição, só jogou a bomba pra gente. Então o que a gente vai fazer? Qual é a ideia? Vou tentar adição. Adição, posso cancelar algum valor? Não, esse não pode cancelar com esse, por quê, professor? Porque eles não têm, ó, tem sinal oposto. Um é menos, outro é mais, mas aqui tem o número 2 na frente, aqui tem 1, então não posso cancelar porque eles não são iguaizinhos. Professor, mas esses são iguais. Beleza, são, entre aspas. Eles são iguais na letrinha, mas o sinal também é igual, então não pode cancelar porque não é oposto. Então, qual é a ideia?
Ou eu vou fazer pelo método da substituição, ou então vou fazer o artifício. Aí eu me lembrei, pá, qual foi a ideia que eu tive? O artifício. Qual é o artifício? Se eu pegar essa primeira equação todinha e multiplicar por menos 1, fizer isso, ó, vezes menos 1, eu vou mudar todos os sinais dela, não vou, ó, aqui vai virar menos, aqui vai virar menos e aqui vai virar mais. Com isso, esse sendo menos, posso cancelar com esse. Então, ou seja, passei a perna na conta, levei vantagem e vou fazer rapidinho. Mas, professor, se eu não quiser fazer nessa, eu posso fazer na de baixo? Vamos ver se dá certo. Então, vezes, vou tentar na de baixo. Vou mudar esse sinal, vai virar mais, esse sinal vai virar menos e esse vai virar menos. Então, menos posso cancelar com esse. Então, nesse sistema, a gente pode fazer em qualquer uma das duas, certo? Vou fazer na de cima. Professor, vamos fazer na de baixo mesmo? Bora fazer na de baixo? Vamos lá. Então, vou repetir a de cima, ó, que a gente não mexeu nela. X mais y igual a menos 12. E a de baixo é que a gente está fazendo a multiplicação por menos 1, que é o artifício. Lembrando, viu? Isso aqui é um artifício, certo? Um artifício, certo? Então, o que a gente vai fazer ali agora? A gente vai repetir a de cima e vai multiplicar toda a de baixo. Então, menos por menos virou mais. 2x vezes 1, 2x. Mais por menos virou menos. Y vezes 1, y. Igual. Mais por menos virou menos. E 15 vezes 1, 15. Eita, agora ficou fácil, professor. Agora ficou boa de fazer. Ficou, porque virou o método da adição. Ó, pode cancelar esses dois, não pode? Então, beleza, bora para a adição. Então, ó, traço do cancelamento da adição. Cancelou o y com o y. E a partir daí, agora, a gente vai resolver quem sobrou. Mais e mais, sinal igual, só me repete o sinal. 1 mais 2, 3, x repete. E o sinal para repetir mais não precisa colocar. Igual. Menos e menos, dois sinais iguais. Sinais iguais, a regra diz para a gente, some e repita o sinal. 12 mais 15 vai dar 27. E repetindo o sinal, repetiu o que está igual, então, beleza. E agora dá para tirar o valor do x. Então, x igual a menos 27 sobre 3. Professor, e aí, pode dividir 27 para 3? Pode, galera. Vamos lá, tá bora de multiplicar. Então, x igual, repete o menos, 27 dividido por 3 dá 9, porque 9 vezes 3 é igual a 27. Então, achou o valor do x, primeira resposta. Mas a gente tem que achar duas respostas, que é o par, o x e o y. Só achou o x por enquanto, falta o y. E aí, professor, como é que a gente vai fazer? Beleza, fez o artifício, a gente vai pegar ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta equação. Qualquer uma delas, qualquer uma, e vai substituir o x para agora achar o y. Professor, qual é que você acha que é mais fácil para a gente fazer? Vou ser sincero. Ou a primeira, ou a terceira, porque elas são iguaizinhas, ó. E essas, a segunda e a quarta, elas estão diferentes. Mas, professor, se fizer com a segunda ou com a quarta, vai dar a mesma resposta? Vai sim. Só vai dar diferente se mudar alguma regra de sinal. Mas, como eu disse da outra questão, a gente não quer dificuldade, a gente quer o quê? Facilidade. Então, o que é a facilidade? Pegar a que a gente achar mais fácil. E a mais fácil, nesse caso, é a primeira ou a terceira equação, ó. Primeira ou terceira, porque elas são iguaizinhas. Então, peguei ela. Quero moleza, então vamos lá, ó. Fazer com a equação mais fácil. No x, eu vou substituir quanto ele está valendo, ó. Então, x vale quanto mesmo? Menos 9. Então, aqui, menos 9. Repito, mais y igual a menos 12. E aí, agora dá para achar o valor do y, não dá? Então, vou fazer isso, ó. Y sozinho igual a menos 12. E o menos 9, ó, vai mudar de lado, ó. Lembram que ele vai lá para o final da fila, porque ele não pode ficar junto com a letra. Então, ele era menos, ele vai passar para lá mais 9. E agora, professor? Vou continuar aqui para a gente concluir, aqui do lado, certo? Ó, vamos lá. Então, y, repito, igual. Menos e mais, dois sinais diferentes. A regra diz para a gente assim, subtraia e repita o sinal do maior. Subtraindo 12, que tira 9, vai sobrar 3. Sinal do maior, quem dos dois é maior? 12. Qual é o sinal dele? Menos. Então, menos 3. E aí, agora, achei os dois valores. Achei o x, achei o y. O que é que falta fazer para concluir? Solução, para finalizar. Então, solução igual. Parênteses. Primeiro valor, primeira letra. Lembram, ó, de qualquer um dos dois sistemas. Do sistema inicial e do outro que a gente adaptou através do artifício. Então, primeira letra, x. Então, quem é o valor do x? Menos 9. Então, menos 9 primeiro. Vírgula, separando o segundo valor, segunda letra. Quem é a segunda letra? Menos 3, que é o y. E aí, fechou parênteses, fechou a chave
finalizamos. Viram como foi fácil? Bem tranquila, né? Por quê? Porque a gente prestou bastante atenção, a gente se aproveitou, levou a vantagem fazendo o artifício, certo? Sem ele, a gente ia fazer pelo método da substituição, ia ficar um pouquinho mais longa. Vai dar a mesma resposta, mas a gente vai ter mais trabalho, a gente não quer ter trabalho, certo? A gente quer bem simples. Então, bora para o exemplo da letra B agora. O exemplo da letra B, a gente tem agora o sistema de equação 4x, 4x mais 3y igual a 10. E a outra equação, 5x menos 2y igual a 1. Professor, e agora? Como é que a gente vai fazer esse artifício? Então, agora é aquele outro caso. Lembra que eu li lá para vocês que diz assim, a gente tem duas maneiras de fazer o artifício. A primeira maneira é multiplicar uma das duas equações por menos 1. E a segunda maneira é multiplicar as duas equações por um número compatível, um número que faça com que eles zerem um dos coeficientes. Então, nesse caso, a gente vai pegar aqui nesse outro sistema, eles são diferentes, 4 não posso cancelar com 5, 3 não posso cancelar com 2, porque eles não se batem de jeito nenhum, esses valores. Então, vou ter que adaptar com o artifício. Então, agora vai entrar a nossa interpretação. Qual é a interpretação? Eu vou multiplicar só a primeira equação, ou só a segunda, ou as duas, por valores que façam com que aqueles coeficientes de uma das letras fiquem iguaizinhos e possam ser cancelados. Então, eu pensei comigo, se eu multiplicar essa daqui por 2, aí eu vou ter isso, vou reescrever ela e ela vai ficar assim, 4x vezes 2 vai dar 8x, certo? Mas eu vou repetir, 3y vezes 2 vai dar 6y, igual, e 10 vezes 2 vai dar 20. Então, ou seja, mudei a equação todinha. Mas aí não dá para cancelar com a de baixo nenhum termo ainda, então eu vou ter que adaptar a de baixo também, fazer um artifício na de baixo. Professor, e qual é o seu artifício? Então, pensei, vezes 3. Por que 3? Vamos analisar. 5x vezes 3 vai dar 15x. Vou repetir o menos. E 2y vezes 3 vai dar 6y. Igual. E 1 vezes 3 dá 3. E aí cheguei à conclusão que já encontrei agora com esses dois artifícios que eu pensei aí para fazer, tem dois valores que estão opostos. Então, opostos, iguaizinhos, então pode cancelar, método da adição e bem mais rápido, ligeirão. Tá vendo? Professor, tem que ser sempre nesse segundo para cancelar? Não, a gente podia fazer com o primeiro. A gente podia fazer, multiplicar essa equação todinha por 5, que aí ia ficar 20x aqui, multiplicava essa daqui por menos 4, aí ia ficar menos 20, ia ficar mais 20 e menos 20, podia cancelar esses dois. Então é o que? A interpretação que a gente vai fazer, ou na primeira letra ou na segunda, certo? A gente tem que pensar direitinho para poder não fazer no lugar errado, certo? Então vamos lá. Vou cancelar agora, que pode cancelar, são opostos, e aí vou lá. Mais e mais, sinal igual, soma e repete o sinal, 8 mais 15 vai dar 23, e o x só acompanhou, igual. Mais e mais, soma e repete o sinal, 20 mais 3 também deu igualzinho, 23. E vou tirar o valor do x. X igual a 23 dividido por 23. Então, x igual a 23 dividido por 23 dá 1. Achamos o valor do x, falta o y. Professor, e agora? Então, lembra que eu disse da outra equação do item A? A gente pode substituir o valor encontrado na primeira equação, na segunda equação, na terceira equação ou na quarta equação. A gente que escolhe. Qualquer uma delas vai dar a mesma resposta. Mas a gente não quer dificuldade. Lembra que eu disse? A gente quer fazer a coisa fácil. Porque quanto mais difícil fica chato, né? Quanto mais fácil a gente tem mais prazer e gosta e quer fazer mais. Então, qual é a equação que a gente vai pegar, professor? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta para fazer? Vou dar a dica. Temos duas opções. Primeira ou segunda. Por que primeira ou segunda, professor? Primeira, porque a gente quer encontrar o y, certo? O y aqui é mais. Por que a segunda, professor? Porque o y, o número que está na frente é 2, e 2 é menor do que 3. Então, ou seja, a gente pode pegar a primeira ou a segunda, está mais fácil. Ah, professor, mas eu queria fazer com a terceira ou com a quarta. Pode, vai dar a mesma resposta. Só que quanto mais alto o valor, mais altos os números que a gente vai calcular, e a gente pode até se confundir e se atrapalhar, né? Na hora de somar, de subtrair, de multiplicar ou de dividir. Então, qual é a nossa ideia? Valores baixos. Então, eu vou pegar a primeira ou a segunda, qualquer uma das duas. Eu vou pegar a primeira. Por que eu vou pegar a primeira? Porque ela está com mais. Eu não quero ter muito trabalho, porque o sinal de menos ele às vezes barreia um pouquinho a gente, deixa a gente um pouquinho azoado das ideias, né? A gente fica meio confuso e se bate na regra do sinal. Então, eu vou pegar a primeira que está mais fácil. Peguei 4x mais 3y igual a 10.
que eu vou fazer agora? Onde tem o x, eu vou colocar o valor dele. Ó. O valor dele é 1. Então, lá no x, ó, vou trocar substituindo por 1. Então, 4 vezes 1 mais 3y igual a 10. Multiplicação para fazer, 4 vezes 1 dá 4. Vou repetir mais 3y igual a 10. E agora, professor? Agora virou uma equação de primeiro grau com uma variável só. Então, letra de um lado e número do outro, como a gente viu na outra aula, não foi? Então, vou fazer, ó, fazer aqui do lado. Vamos lá. Então, vou fazer assim, ó. 3y sozinho igual a 10. E mudei o 4, ó, veio para cá para o final da fila. Ele estava mais, então ele vai vir menos 4. E aí eu tenho 3y, repito, que não dá para resolver ele ainda, igual. Mais e menos, saldo diferente subtrai 6. Saldo maior é mais. Então, y sozinho igual a 6 dividido por 3. Desceu, né? E 6 dividido para 3 vai dar 2. Então, aí achamos o valor do x, achamos o y e agora vamos para a solução. Solução, o S maiúsculo igual, chave, par ordenado. Quem é o primeiro valor? Primeira letra, x. Então, o valor do x, 1. Segundo valor, segunda letra, y, 2. Fechou o parênteses, fechou a chave e finalizou. Certo? Então, o que a gente fez? A gente fez dois artifícios aqui, multiplicou por 2 e multiplicou por 3. Professor, tem que ser por 2 e por 3? Não, tem aquela outra opção que eu disse, né? A gente poderia ter feito, ó, ou multiplicava por menos 4, vezes menos 4, e multiplicava por menos 4, não, desculpem, por menos 5 e multiplicava por 4. Então, ou seja, e aí ia cancelar o x e achar o y e ia encontrar as mesmas respostas, certo? São duas interpretações. Ou fazer esse artifício ou esse artifício. Artifícios diferentes, ó. Artifício 1 que a gente pode fazer e o outro artifício. Duas opções para a gente tentar fazer. Fica a critério de cada um, certo? Professor, mas tem que ser só esses? Não, podem ser outros números. Só que, como eu disse, quanto o número mais baixo for, a conta fica mais fácil, fica mais rápida, fica melhor da gente fazer. Se a gente pensar em números altos, vai dar a mesma resposta, só que a gente vai se dar trabalho. A gente vai fazer cálculos com valores desnecessários, vai dar número muito alto, a gente vai ficar confuso e pode até errar, certo? Então, sugestão, valores baixos. Melhor ainda, primeiro artifício, mais fácil ainda, 2 e 3, que é melhor do que o menos 5 e o 4, certo? Então, vamos lá. Ficamos, deixa eu apagar aqui para ler para vocês e explicar, para a gente concluir nossa aula de hoje. Então, galera, ó, ficamos para casa, para vocês tentarem fazer com bastante carinho, bastante amor, porque o assunto é fácil, é um assunto gostoso de se resolver, cálculos bem simples, bem tranquilos, só prestar atenção no que diz lá na regrinha para poder fazer, do método da adição e substituição. Página 86 do livro de vocês, apenas a questão 1. Página 91, a questão 1 e a questão 2. E página 92, a questão 5 e a questão 7. Essas 5 questões, elas estão no mesmo estilo dos exemplos que nós vimos hoje, na aula de hoje, certo? Então, dá para todo mundo tentar fazer uma boa. Se tiver dúvida, bota uma interrogaçãozinha do lado. No plantão de dúvidas, pergunta aos professores que estiverem no plantão, certo? Para não ficar com nenhuma dúvida, porque esse assunto é muito importante. A gente estuda ele no 8º ano, no 9º ano, no 1º e no 2º e no 3º ano do ensino médio. Então, ou seja, aprendeu agora, vai estar bem nos próximos anos. Se não aprender, vai sofrer. E ele é fácil, então dá para tentar fazer numa boa, tá bom? Então, obrigado a todos pela atenção na aula de hoje. Próxima aula a gente se reencontra, aborda mais outros assuntos e aprende mais ainda, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem para que a gente volte logo à nossa rotina das aulas presenciais numa boa, tá bom? Um beijão em todos.